No último domingo, ao fim da mensagem, fizemos esta pergunta: o que foi o dilúvio? E dissemos: sobre isto falaremos no próximo domingo. Encerramos aquela mensagem com um vislumbre, citando as palavras do nosso querido Dr. Henry Morris, quando ele afirma: na atmosfera atual, a quantidade de vapor d'água não é suficiente para atingir 5 centímetros de altura em todo o planeta. De onde veio tanta água? A Bíblia diz que até as montanhas mais altas foram superadas pela água. Gênesis nos informa a sequência devastadora do dilúvio. Em Gênesis capítulo 7, verso 11 e verso 12 dizem assim: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se romperam, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. A sequência bíblica é justamente essa, tanto na abertura do dilúvio quanto no fechamento do dilúvio. Primeiro, todas as fontes das grandes profundezas se rompem, jorram. Segundo, as comportas do céu se rompem ou se revelam. Terceiro, a chuva cai sobre a terra. Eu disse que tanto na abertura quanto no fechamento do dilúvio a sequência é exatamente esta. O encerramento do dilúvio é: as fontes do grande abismo se fecham, as comportas do céu se fecham e a chuva cessa. Em 2012, escrevi um artigo para comunicação oral no 8º Simpósio Nacional Filosófico-Teológico da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, a FAGE. O artigo tem por título, está à disposição na internet para quem queira ler: Preservações diluviana e contemporânea das espécies, rastros de experienciação do sagrado. Esse mesmo artigo foi publicado no volume 32 de um periódico teológico chamado Protestantismo em Revista. Leia um pequeno trecho desse artigo. Na obra A Universidade da Palavra, o autor Dick Eastman afirma que, segundo a etnologia, descrita por ele como a ciência das características raciais, segundo a etnologia, nos escritos milenares, agora entro na fala de Dick Eastman, das 33 raças de povos das quais digo temos registros, todas elas, diga comigo, todas elas, esse dado é importantíssimo, todas elas, mesmo as mais isoladas e separadas, mencionam claramente um tipo de dilúvio total ou parcial que aconteceu aproximadamente à época do dilúvio bíblico. Assim, 100% das civilizações antigas têm um relato do dilúvio em seus arquivos. Isso não pode ser coincidência. Nesse mesmo artigo que eu defendi lá na FAGE, eu prossigo dizendo: teria o dilúvio universal realmente ocorrido? A resposta a esta pergunta deve levar em conta a constatação etnológica, sem se considerar a geologia, a paleontologia, o estudo dos fósseis, e ciências afins, mesmo à luz somente da etnologia, apenas do estudo das características raciais, mesmo à luz somente da etnologia, pensamos não ser possível descartar-se a evidência literária mundial quanto a ter havido alguma grande inundação à época do dilúvio bíblico. Se nós apenas compararmos os registros históricos dos povos, ou até os registros mitológicos dos povos, nós não temos como negar o dilúvio. Todos os povos da antiguidade, sem exceção, não há exceção para isso, todos os registros de escrita antiga, todos, absolutamente todos, falam de dilúvio. Todas as civilizações da antiguidade possuem um relato diluviano comum. E aqui eu vou citar apenas as características comuns a todos esses relatos. Todos eles têm esse fio. Um de seus ancestrais salvou os animais num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira de uma divindade ou das divindades. Isso é comum a todas essas histórias, esses elementos. A probabilidade de todos os povos antigos estarem falando apenas de um mito, ou pior,
a probabilidade de todos os povos antigos estarem contando uma mentira é muito menor, é infinitamente menor que a possibilidade desse evento ter efetivamente ocorrido. Gregos, hindus, chineses, mexicanos, povos das ilhas do Havaí, todos falam do dilúvio. Da Sibéria à Austrália, todos os povos do mundo registram isso. Ou seja, a vida de Noé é parte da cultura mundial, como uma memória de todos os povos. Povos, evidentemente, que nunca tiveram nem contato com o registro de Moisés sobre o dilúvio na Bíblia. O dilúvio faz parte da memória mundial. Mas o dilúvio não está apenas na memória coletiva dos povos. Há um museu do dilúvio a céu aberto que se chama Registro Fóssil. Antes de continuar, essa mensagem traz vários elementos científicos. Não estou fazendo isso ignorando a grandiosidade do registro bíblico, não é absolutamente isso. Apenas para deixar claro que aquilo que não é contado, não é falado, inclusive do mundo científico, para crianças na escola, para acadêmicos nas universidades, é algo real e inegável. Cientistas de grosso calibre apontam, peraí, há evidências na natureza que dizem houve uma grande inundação mundial, sim. Não dá para se negar disso. Então, estamos juntos no pensamento? Vamos lá. O Ministério Apologético Always Be Ready, estejam sempre prontos, relata. Em todos os lugares onde os geólogos escavam, em todos os continentes, eles encontram bilhões de animais e plantas mortos, enterrados e fossilizados, dentro de rochas sedimentares feitas de areia, lama e cal, que foram depositadas rapidamente pela água. Isso é uma marca mundial, no mundo inteiro. O registro fóssil diz que os animais foram rapidamente soterrados. Bilhões de animais dentro das rochas, pergunta Always Be Ready. Isso é estranho. Animais que morrem de morte natural decompõem-se e desaparecem rapidamente. Considere o búfalo. Carl Owen Dunbar, um paleontólogo americano especializado em fósseis de invertebrados. Ele foi professor de geologia da Universidade Yale de 1920 a 1959, 39 anos, na verdade 40, incluindo 1920, 40 anos dando aula em Yale. Professor Carl Dunbar diz: as carcaças incontáveis de milhões de búfalos espalhadas pelas planícies há 2 gerações atrás quase não deixaram vestígios. A carne foi devorada por lobos e abutres horas ou dias após a morte. E até mesmo os esqueletos já desapareceram em grande parte, os ossos se dissolvendo e se desintegrando em pó sob o ataque do clima. Always Be Ready prossegue, saindo da fala de Carl Dunbar. Quando os animais morrem hoje, suas carcaças caem no chão e em poucos meses seus ossos são devorados por vermes necrófagos. Ou, se deixados sozinhos, começam a se decompor sob o desgaste dos fenômenos naturais. Mas algo diferente aconteceu com bilhões de criaturas que encontramos no registro fóssil. Seus ossos estão preservados, muitos deles totalmente intactos, com pouquíssimas evidências de decomposição. Isso levou muitos paleontólogos, geólogos e arqueólogos a concluírem que essas criaturas foram mortas durante uma enchente. Seus corpos foram apanhados num fluxo de lama, rapidamente enterrados sob camadas de sedimentos, enquanto estas ainda estavam úmidas e macias, e então foram preservados. Os fósseis de bilhões de criaturas mortas, encerradas em rochas sedimentares, rochas formadas pela decantação de sedimentos, em todo o mundo, são uma poderosa lembrança do dilúvio descrito no livro do Gênesis. A natureza diz: aconteceu. De uma parte a outra do globo, aconteceu.
A Escritura afirma que se romperam todas as fontes do grande abismo. Esse é o início da inundação. O verbo traduzido aqui por romperam-se é nivknu, nivku em hebraico. Esse verbo está no passado do verbo baká. Baká tem uma força muito grande. A ideia aqui é: as fontes do grande abismo fenderam, racharam, romperam, quebraram, rasgaram-se em pedaços. A crosta terrestre se quebrou toda. Henry Morris afirma: o leito oceânico fora levantado pela violenta abertura das fontes do grande abismo. Os depósitos subterrâneos de água sob pressão esvaziaram-se quando a água que os enchia vazou para a superfície. Ao longo da mensagem a gente vai conversar mais sobre isso, mais elementos virão. Quero citar agora uma reportagem de 2014, recente, 12 de março de 2014, o G1 publicou uma reportagem intitulada "Diamante Brasileiro revela que interior da Terra tem reservatório de água". Subtítulo da reportagem: "Diamante que levou à descoberta é procedente do Mato Grosso. Nele foram encontradas moléculas de água absorvidas por mineral". Leio parte da reportagem agora. Há 150 anos, em Viagem ao Centro da Terra, o escritor francês de ficção científica Júlio Verne descreveu um amplo oceano existente nas profundezas da superfície terrestre. Hoje, essa estranha e assombrosa imagem encontrou eco inesperado. Inesperado? A Bíblia já falava sobre isso. Inesperado, diz o G1, em um estudo científico. Em artigo publicado na conceituada revista Nature, nesta quarta-feira, dia 12 de março de 2014, cientistas disseram ter encontrado um pequeno diamante que aponta para a existência de um vasto reservatório abaixo do manto da Terra, cerca de 400 a 600 quilômetros abaixo dos nossos pés. Ou seja, está se falando de uma camada de água que talvez tenha 200 quilômetros de extensão. Isso é importantíssimo, porque o ponto mais profundo do oceano são as Fossas Marianas, no Pacífico, que tem apenas 11 quilômetros de fundura. O que tem de água lá embaixo? Prossigo. Essa amostra fornece, de fato, confirmações extremamente fortes de que há pontos locais úmidos profundos na Terra, nessa área, declarou o principal autor do estudo, Graham Pearson, da Universidade de Alberta, no Canadá. Essa zona particular da Terra, a zona de transição, pode conter tanta água quanto todos os oceanos juntos. Detalhe importante. O texto diz que isso é um eco inesperado, ou seja, é relativamente nova a afirmação científica de um oceano nas profundezas. Mas a Bíblia, além de dizer há séculos que há águas no abismo profundo, Gênesis já diz isso há séculos, a Bíblia também nos conta que por 40 dias a crosta esteve rompida e essas águas da profundeza subiram. Pelo visto, na verdade não se trata de tanta água quanto todos os oceanos juntos, mas mais água do que a de todos os oceanos juntos. Henry Morris diz: os céus, agora indo para a segunda parte, as comportas do céu se abriram. Os céus derramaram torrentes de água sem parar por 40 dias e 40 noites. É o que afirma Gênesis capítulo 7. Coisa, diz Morris, coisa inteiramente impossível nas presentes condições meteorológicas. A única fonte possível para tão grande e duradoura manga d'água parece ter sido a condensação e precipitação do manto antediluviano de vapor, aquilo que Gênesis 1 chama de águas do firmamento, as águas de cima. Leia Gênesis 1, versos 6 e 7. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes.
Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Bem, à luz de vários relatos de pesquisadores, muitos deles cristãos, o que aconteceu? O dilúvio se iniciou com erupções de supervulcões ou de supergeyseres que trouxeram esse oceano profundo de água doce para cima, para a atmosfera. Eu dizia para minha esposa durante esta semana, amor, essas violentas erupções, essas violentas explosões, elas já deixaram toda aquela civilização absolutamente atordoada e surda. Porque estouro de erupção vulcânica, dependendo da magnitude, arrebenta com os tímpanos. O que aconteceu quando as fontes do abismo se romperam e águas de talvez 400 quilômetros de profundidade vieram à tona, foi algo tão catastrófico que nós não conseguimos dimensionar. O dilúvio é indimensionável. Dr. Henry Morris diz, além de as fontes do abismo se romperem, a Bíblia afirma que os céus, as comportas dos céus desceram. Morris diz, são as águas do firmamento desabando. O pior veio de baixo e muita coisa ainda veio de cima. O dilúvio então se inicia com supervulcões ou supergeyseres que trazem o oceano de água doce para a atmosfera. Essas águas se unem às águas acima do firmamento e todo esse volume inimaginável de água vem sobre a terra por 40 dias. John Whitmore, ele é professor sênior de geologia na Cedarville University. Ele diz o seguinte: mesmo as erupções vulcânicas modernas mais destrutivas, como o Monte Santa Helena, a erupção do Santa Helena em 1980, são insignificantes em comparação com erupções anteriores. O extinto vulcão Pichu Picchu, nos Andes peruanos, por exemplo, atualmente se eleva a impressionantes 5.664 metros, evidentemente acima do nível do mar. Mas antes que seu cume deslizasse, em um passado não registrado, sua altura rivalizava ou se assemelhava à do Monte Everest. Da mesma forma, a maior parte do Parque Nacional de Yellowstone está localizada dentro da cratera chamada Caldeira de um colossal vulcão em colapso. É apenas um dos muitos supervulcões que sacudiram a Terra há milênios. Em muitos desses casos, a lava e as cinzas que formaram esses vulcões estão no topo dos depósitos do dilúvio, o que significa que eles devem ter entrado em erupção violentamente depois que o dilúvio acabou. O que nós estamos vendo agora? A sequência do dilúvio é: rompem-se as fontes do abismo, descem as águas do firmamento. O dilúvio cessa, mas o mundo continua em convulsão. Uma convulsão que durou décadas, se não centenas, se não milhares de anos. E como dizem alguns cientistas cristãos, até hoje o mundo ainda não se estabilizou por causa do dilúvio. Cessam as águas do dilúvio, o mundo está em convulsão, com supervulcões ainda entrando em erupção, mudando toda a face do planeta. Isso durou muito tempo. As 8 ilhas vulcânicas do Havaí são outro exemplo impressionante. A Ilha Grande, medida desde o fundo do mar até seu pico mais alto em Mauna Kea, é ainda mais alta do que o Monte Everest, claro, desde a profundeza até o cume, né, gente? Imagine quanta lava, uma ilha vulcânica, foi necessária para produzir este monte e quantos anos levou para crescer. Nenhum sedimento do dilúvio aparece em seus flancos. Então, deve ter surgido algum tempo depois que o dilúvio terminou. Ou seja, o dilúvio alterou completamente o planeta e o clima.
o mundo passou a ter erupções vulcânicas violentas, ciclones violentos, grandes furacões passaram a varrer o planeta, por causa da terrível mudança climática que o dilúvio causou. Mesmo depois de seu término, a geologia continuou a ser transformada em larga escala. Há um verso impressionante no livro de Gênesis. Aliás, a Bíblia é maravilhosa, mas há um verso absolutamente impressionante em Gênesis capítulo 10. Gênesis 10, verso 25. Olha o que esse verso vai dizer. Éber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida. Seu irmão recebeu o nome de Joctã. Quando a gente olha para a criação do mundo, lá em Gênesis capítulos 1 e 2, Deus diz: surja a porção seca, um continente, que comumente é chamado de Pangeia. Mas agora, Gênesis capítulo 10, verso 25, diz para nós que a terra, na época de Éber, se divide. O surge a porção seca, uma só terra, desaparece. Ainda o mundo está em convulsão. Isso dá lugar à divisão dos continentes. Peleg vem de Palag. Palag em hebraico é cindir, romper. André Churrac, o francês, faz uma pergunta olhando para esse verso. Em função de um tremor catastrófico? Algum terremoto catastrófico acontece na época de Éber, tão catastrófico que surgem os continentes. Churrac ainda traduz esse verso da seguinte maneira: Éber deu à luz 2 filhos, nome de um, Peleg. Sim, em seus dias a terra foi cindida. Nome de seu irmão, Joctã. Leio outras traduções desse mesmo verso 25 de Gênesis 10. Almeida Revista e Corrigida. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Nova Versão Internacional. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Na escola, nossos jovens, adolescentes, crianças, são bombardeados sem saberem com teoria evolucionária ligada à geologia, que diz o seguinte: o presente é a chave para o passado. Mas preste atenção em como é essa interpretação de chave aí. Os processos geológicos de hoje são lentos. Os estratos rochosos, as camadas da terra levaram milhões de anos para se formar. Ok? Porém, a evidência do dilúvio nos diz algo completamente diferente. E é uma evidência geológica mundial. Por exemplo, fósseis de criaturas marinhas muito acima do nível do mar, porque as águas do grande oceano cobriram o continente. Há fósseis de criaturas marinhas em camadas rochosas que cobrem todos os continentes. Preste atenção nisso. A maioria das camadas de rocha das paredes do Grand Canyon, a 1.609 metros acima do nível do mar, contém fósseis marinhos. Mariscos fossilizados são encontrados até nas montanhas do Himalaia. O que essas criaturas marinhas foram fazer lá no... Esses bichos foram fazer o que lá no Himalaia? Enterro rápido de plantas e animais. Há extensos cemitérios fósseis, fósseis primorosamente preservados. Por exemplo, bilhões de fósseis de animais náuticos são encontradas em uma camada da pedra calcária Redwall do Grand Canyon. Essa camada foi depositada catastroficamente por um fluxo maciço de sedimentos, principalmente areia calcária. Leitos de giz e de carvão da Europa e dos Estados Unidos contêm peixes, insetos, outros fósseis em todo o mundo, não apenas nesse local,
não apenas na Europa e nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, testificando de destruição e sepultamento instantaneamente catastróficos. Camadas de sedimentos rapidamente depositadas, espalhadas por vastas áreas. Dizem vários cientistas cristãos, encontramos camadas de rocha que podem ser rastreadas em todos os continentes, mesmo entre os continentes. E as características físicas desses estratos indicam que foram depositados rapidamente. Leitos de giz da Inglaterra, os penhascos brancos de Dover, podem ser rastreados por toda a Europa até o Oriente Médio, e também são encontrados no meio oeste dos Estados Unidos e na Austrália Ocidental. Camadas inclinadas dentro do arenito coconino do Grand Canyon são testemunho de 16 quilômetros cúbicos de areia sendo depositados por enormes correntes de água rapidamente em poucos dias. Eu não vou contar todas as evidências aqui, quem quiser depois terá acesso a todo esse material, mas eu quero dizer a vocês o seguinte: pela ciência, que apenas olha as evidências sem querer negar as possibilidades reais, a ciência que olha as evidências reais, o dilúvio é algo inegável. Do Grand Canyon ao deserto do Saara, aliás, eu estava vendo fósseis de vários animais marinhos no Saara. Fósseis, inclusive, de baleias em desertos. Não tem como esses animais terem ido para todos esses locais, senão por meio de uma grande e mundial inundação. Detalhe é que eles, normalmente, dentro das camadas sedimentares, estão na mesma época, na mesma cronologia, na mesma faixa do tempo. Quero dizer que depois do dilúvio, e aqui entrar num texto importantíssimo do Dr. Larry Vardiman, o nosso planeta se tornou escuro e tempestuoso. Já foi pregado aqui, quando Deus diz para Noé: olha, eu estou pondo um arco no céu, como um sinal de que não mais destruirei a terra por águas. Isso era absolutamente necessário para a estabilidade emocional de Noé. Porque o mundo que ele encontra depois do dilúvio é um mundo escuro e tempestuoso. O clima é outro. Disse a vocês que hoje nós veríamos isso. Quando eles saem da arca, o que eles encontram não é a coisa mais linda de se ver. Larry Vardiman foi reitor acadêmico do Christian Heritage College de 87 a 89, 1987 a 1989. Ele escreve esse artigo: um mundo escuro e tempestuoso. A maior catástrofe climática da história da Terra, diz ele. Essa é uma boa maneira de descrever o dilúvio. O dilúvio causou mudanças radicais na Terra, nos mares, na atmosfera. O clima nunca mais seria o mesmo. Na verdade, demorou séculos até que o clima se estabilizasse na relativa estabilidade que vemos hoje. Nessa estabilidade relativa que nós temos. A lição, ele diz: nossa terra ainda não se recuperou totalmente do dilúvio. A maioria das pessoas imagina Noé e sua família saindo da arca para um mundo quente e ensolarado. Eles imaginam brisas amenas e o aroma fragrante de plantas e árvores apenas começando a florescer. Aliás, os livrinhos de histórias infantis sempre colocam assim, né? Noé sai da arca e está aquele arco, as plantinhas, a graminha, os animais todos sorridentes saindo da arca. Aí a gente entende Noé ter plantado uma vinha e feito alguma bobeira, né? Porque não foi isso que ele encontrou. Não estou justificando o erro de Noé não, viu, gente? O fim do dilúvio catastrófico, diz Larry Vardiman, em todo o mundo, deve ter sido um alívio dramático para a família de Noé. Mas isso não significa que eles foram recebidos por um gentil dia de primavera. Como resultado do dilúvio, a terra estava desequilibrada e demoraria algum tempo para se corrigir.
Como a atmosfera, o oceano e a crosta terrestre ainda não estavam em equilíbrio, o clima provavelmente levou muitos anos para atingir a instável estabilidade que experimentamos hoje. Apenas imagine, diz esse reitor universitário, a superfície da terra foi dilacerada pelos ventos do dilúvio. Lembram que no final do dilúvio, diz a Bíblia, um vento violento foi secando a terra. A superfície, diz Larry Wardman, a superfície da terra foi dilacerada pelos eventos do dilúvio e nenhuma floresta ou pastagem enfeitava a paisagem árida. As árvores foram destruídas ou enterradas sob toneladas de sedimentos. A terra desolada provavelmente refletia muito mais luz do que hoje, um fenômeno conhecido como albedo, causando temperaturas mais frias nos continentes. Durante o dilúvio de Noé, a terra experimentou catástrofes sem paralelo, que liberaram uma quantidade incrível de calor. Os continentes se separaram, vulcões massivos entraram em erupção, as montanhas aumentaram e diminuíram, os continentes foram erodidos e o magma quente borbulhou do manto para a superfície da terra. Magma quente, aquela superfície lançada pelos vulcões. Este calor provavelmente foi completamente misturado e armazenado nos oceanos por centenas de anos após o dilúvio. A poeira vulcânica continuou a ser lançada na atmosfera por muitos anos, reduzindo o aquecimento do Sol. As montanhas aumentaram, mudando a topografia e causando enormes deslizamentos de terra em seu rastro. Terremotos de extrema magnitude frequentemente sacudiam a crosta terrestre, diminuindo lentamente em frequência e intensidade. Mais nuvens provavelmente cobriram a terra imediatamente após o dilúvio. Isso é óbvio, né, meus irmãos? Pela evaporação de todo esse volume d'água, refletindo a radiação solar de volta ao espaço. O fitoplâncton cresceu rapidamente no oceano por causa da água quente e das altas concentrações de nutrientes. Essa proliferação provavelmente reduziu o dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo muito para o resfriamento global, que alguns vão chamar de Era do Gelo. Isso vem logo após o dilúvio. Consequentemente, as temperaturas sobre os continentes eram provavelmente muito mais frias do que hoje. O contraste de temperatura entre os oceanos e os continentes teria produzido tempestades altamente energéticas. Sabemos hoje que os oceanos quentes formam furacões intensos que devastam quaisquer florestas ou estruturas feitas pelo homem que fiquem em seu caminho, ao atingirem evidentemente a terra. Por várias centenas de anos após o dilúvio, é provável que furacões ainda maiores do que os que vivemos hoje, chamados de hipercanhões, se formaram em ambos os hemisférios, açoitando os continentes desde perto do Equador, a meio caminho até os polos. Ventos de até, diz Larry Wardman, reitor da Christian Heritage College, ventos de até 500 milhas por hora, isso são 805 quilômetros por hora. E chuvas de até 50 polegadas por hora, 127 centímetros por hora, podem ter erodido sedimentos soltos nos continentes e continuado a varrer a paisagem em torrentes lamacentas, ano após ano, enquanto as plantas tentavam se restabelecer. Eu vou chegar até o ponto em que ele fala sobre a segurança de Noé. Por que Deus faz a arca parar no Monte Ararat? Há um porquê disso, isso não foi solto. Nosso Deus é um Deus extremamente cuidadoso e sábio. Nosso Deus é bom, Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu vou chegar até Ararat e daí vamos continuar para outra parte da mensagem. Estamos juntos? Os oceanos quentes também teriam evaporado grandes quantidades de vapor d'água para a atmosfera, que caiu como chuva perto do Equador e em baixas elevações, e como neve perto dos polos e grandes elevações. Então, as grandes montanhas cobertas com neves eternas e os polos cobertos de gelo. Os cálculos do modelo mostram que mantos de gelo e geleiras com milhares de metros de espessura teriam começado a se formar algumas décadas após o dilúvio. Eles teriam se formado rapidamente ao longo de algumas centenas de anos e então derretido novamente em apenas algumas décadas, desaparecendo na época de Abraão
exceto na Groenlândia e na Antártica. Quem vai começar a pegar um clima um pouco melhor será Abraão. Em Gênesis capítulo 12. Noé parece ter sido, diz ainda Dr. Larry, Noé parece ter sido providencialmente protegido dos extremos da tempestade pós-dilúvio. Se a arca pousasse nas montanhas de Ararat, no leste da Turquia, ele provavelmente não teria experimentado os hipercanhões perto da costa ou o aperto da idade do gelo perto dos polos. Nas montanhas de Ararat, ele provavelmente experimentou temperaturas frias, neve e ventos fortes acima de 4,6 km logo após deixar a arca. Mas certamente ele teria descido para elevações mais baixas, onde as temperaturas eram mais altas. Quando Noé e seus descendentes se estabeleceram em altitudes mais baixas, ao norte do vale do Tigre-Eufrates, eles teriam encontrado um clima mais temperado e chuvoso do que o que ocorre hoje. As safras, incluindo uvas, teriam crescido facilmente nos sedimentos férteis e materiais vulcânicos deixados pós-dilúvio. Quem quiser mais evidências naturais ou científicas sobre o dilúvio, sugiro que façam pesquisa num site chamado alwaysbeready.com. Esteja sempre pronto. Always be ready. O que foi para nós e o que é para nós o dilúvio? O dilúvio foi manifestação de paciência. Manifestação da paciência de Deus em vista da corrupção humana. Olha o que Pedro vai dizer no texto que lemos domingo passado, 1 de Pedro capítulo 3, verso 20. Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Quanto tempo isso durou? Pacientemente. Viria algo que o mundo sequer conseguiria imaginar, de tão destruidor. Natureza em fúria. A ira divina. Deus esperou. Gênesis 3, verso 3. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. No final da mensagem de domingo passado, no encerramento do culto, eu estava brincando, conversando com alguns irmãos e disse: quem de nós teria essa paciência? Onde nós encontraríamos uma paciência maior que a de Deus? Depois do aviso a Noé, os seres humanos ainda tiveram 120 anos para se arrepender. É triste, muito triste pensar que ninguém se constrangeu. Que ninguém demonstrou o genuíno arrependimento. Pelo contrário, à medida que a raça humana se especializava na prática do pecado, sair do pecado ia se tornando algo cada vez mais difícil. Eu estava meditando nessas coisas e pensando que parece ter operado na vida daquela geração antediluviana, pareceu operar na vida dos antediluvianos o princípio do endurecimento. Isso está sendo filmado. Virou, mexeu, me surpreende, isso foi até comentado sábado passado na sala 1, virou, mexeu, me surpreende. Como é possível haver pessoas que, semana após semana, mês após mês, ano após ano, ouvem a pregação do Evangelho e endurecem o coração. E nunca se convertem. Esse é um processo misterioso, estranho. É o processo do endurecimento, que nós tentaríamos explicar da seguinte maneira:
O ser humano que vai dando lugar ao pecado em seu coração, não se arrepende. Não toma a pessoa de Cristo como coisa séria. Andar com Cristo é coisa séria. Eu vou andar com Jesus mesmo. Jesus será Senhor da minha vida, meu Salvador. O ser humano vai dando lugar ao pecado em seu coração. O problema é que ele corre o risco de perder a sensibilidade que nos faz capazes de perceber o pecado como pecado. E aí o ser humano tem a naturalização do erro. Ou seja, ninguém que vai se entregando ao pecado está no controle da situação. Não está. Do mesmo modo que um dependente de drogas não está no controle do seu vício. Ninguém que vai ouvindo a mensagem, vai se endurecendo, e está no controle. Não. O crescimento do mal no coração assume um ponto em que fica completamente fora de controle. Hoje a pessoa se endurece, amanhã ela nem consegue não se endurecer. Não consegue mais. O pecado cauterizou. E Paulo vai fazer essa advertência, justamente essa advertência aos Efésios. Olha que texto solene. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Embruteceu. Havendo perdido, olha o que Paulo vai dizer, havendo perdido toda a sensibilidade. Perderam. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Paulo diz, presta atenção. Vimos no domingo passado que arrependimento é algo urgente. E é urgente porque senão o nosso coração se torna incapaz de se arrepender. É isso que Paulo está dizendo em Efésios 4. Eles perderam a sensibilidade. A pessoa está aqui no culto, exemplo, aqui na igreja, ouve a pregação, pega o que lhe convém, descarta o que não lhe convém, volta à mesma prática ímpia. Na semana seguinte faz a mesma coisa, na outra ida, vai chegar um ponto em que ela só saberá fazer isso com a voz de Deus. É o que a Bíblia está advertindo. Paulo diz, cuidado, meus irmãos. Cuidado. Mesma ideia paulina aparece em 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito Santo afirma expressamente, verso 1, que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Verso 2, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Endureceu. Champlin comenta, se o indivíduo abusar de sua consciência, cauterizando-a, ela deixa de prestar testemunho, ela cessa em sua função. Nesse caso, o indivíduo se torna extremamente depravado em sua vida, em sua conduta moral, em suas doutrinas e crenças religiosas, contando com pouca ou nenhuma defesa contra a sua própria perversidade. Já não tem mais controle. Nos dias que antecederam o dilúvio, a Bíblia diz que Deus esperou pacientemente. Apesar de, evidentemente, Deus conhecer o princípio do endurecimento, Ele sabe desse perigo, Deus esperou ativamente, não apenas com paciência, mas com atitude, Deus esperou ativamente o arrependimento, agindo por meio de dois elementos: a proclamação noética, Noé como um proclamador da justiça, proclamação que teve tempo suficiente para se espalhar pelo mundo inteiro, 120 anos. Deus com seu espírito, segunda maneira pela qual Deus agiu, primeiro pela proclamação de Noé, e por seu espírito, Deus contendeu com os seres humanos.
Nós lemos Gênesis 3, vamos reler agora, verso 3. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Outras traduções dizem: não contenderá para sempre com o homem. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Há quem interprete este verso da seguinte maneira: meu sopro, Deus dizendo, meu sopro não pode residir eternamente no homem, porque mesmo sendo carne e frágil, ele resiste a mim. Wolfhard Pannenberg diz que o que se enfatiza nesse verso simplesmente é que a duração da vida humana se deve à ação do fôlego de vida que procede do Espírito de Deus. Essa seria a ênfase segundo Pannenberg. Se Deus detém seu fôlego, se Deus impede de algum modo que o ser humano absorva seu fôlego, o ser humano morre. A vida da criatura depende da ação divina. É esta a ênfase segundo Wolfhard Pannenberg. Eu estava olhando para essas duas ênfases, uma em o homem resistir, outra em o homem ser mortal. E eu creio sinceramente que essas duas ênfases se completam. Poderíamos sintetizá-las numa frase: esse ser humano frágil, de carne, resiste a mim, embora de mim dependa. Esse estado de coisas é insustentável. Sua vida será abreviada. Quem não entrou na arca, não creu que viria uma grande catástrofe, pensou que ficaria impune. O problema é que Paulo vai dizer que hoje, Paulo a Timóteo, texto que lemos no capítulo 4, hoje, há aqueles que mesmo diante de evidências claríssimas, nas camadas sedimentares, ou no registro fóssil, por exemplo, negam o dilúvio, e esses mesmos negam que virá um juízo divino. Negam o juízo que veio e negam o juízo que virá. O problema é o segundo sentido e último do dilúvio para nós. O dilúvio deixa claro que a salvação é uma questão pessoal, individual. A evidência da salvação individual. Quando a gente fala em dilúvio, surge no nosso pensamento a ideia, e precisa surgir mesmo, ainda mais com os elementos que vimos agora aqui, de uma enchente colossal. Mas surge também a ideia de extinção, de eliminação da vida, tanto de homens quanto de animais terrestres. É a submersão de imensas áreas habitadas, de todo o globo terrestre por muitos dias. Todo o dilúvio durou 1 ano, desde a entrada até a saída na arca, 1 ano e pouquinho. Muitos dias o globo terrestre coberto por água, inviabilizando grande parte da vida animal. Nos relatos diluvianos de todas as nações da antiguidade, de todos os povos da antiguidade, digo, se não fosse algum tipo de intervenção divina, seriam extintas do planeta toda a vida humana e milhares de espécies animais. Ou seja, a preservação para todos os povos da antiguidade, em especial da humanidade, é operada pela divindade. É Deus quem mantém a vida, é Deus quem chama para o arrependimento, é Deus quem dá a segunda chance, é Deus quem quer salvar, mas Ele sabe que isso vai depender exclusivamente de uma posição interna do ser humano. Ouça esse verso, Gênesis 5, verso 30. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos. Lameque foi pai de quem? De Noé. Vou repetir o texto. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Noé tinha irmãos e irmãs. Nenhum deles entrou na arca.
Nenhum. É altamente provável que irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas de Noé estavam vivos na época do dilúvio, mas nenhum deles entrou na arca. Só entraram, diz a Bíblia, 4 casais, sim, 8 pessoas, 4 casais. Noé e sua esposa, Sem, Cão e Jafé e suas respectivas esposas. Só. Gênesis 6, verso 18. Mas contigo, diz Deus, estabelecerei a minha aliança, e entrarás nessa embarcação com a tua mulher, os teus filhos e suas respectivas mulheres. 1 de Pedro 3, verso 20. Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio das águas. Hebreus 11, verso 7 diz: pela fé, Noé creu quando Deus o avisou de coisas que ainda estavam para acontecer, e consciente da sua gravidade, começou a construir a arca, na qual salvou a sua família. Esse ato de fé, diz Hebreus, foi como a condenação dos que não quiseram aceitar aquele aviso. E assim, Noé obteve o direito de ser justificado pela fé. Você que está ouvindo essa mensagem, alguém inocentemente diria: meu Deus, no púlpito da Pibal agora está ardendo o fogo do Sinai. Não é o fogo do Sinai. Porque o último texto que eu li, por exemplo, é um texto apostólico. Os apóstolos disseram: preste atenção na história do dilúvio. Jesus de Nazaré disse: presta atenção na história do dilúvio. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Arrependam-se. Arrependam-se do pecado. Isso é o Sinai, pastor? Não, isso é o Evangelho da graça de Deus. Arrependam-se do pecado enquanto é dia, porque a noite vem. Arrependam-se do pecado enquanto é dia, porque a noite vem. Deixem os adultérios, deixem os falsos deuses, deixem a prostituição, deixem esses movimentos anticristãos. Abandonem essas coisas, porque a noite se aproxima, e se aproxima rapidamente. A porta vai se fechar. A porta da graça vai se fechar. Converta-se ao Senhor. Conversão é convergência. É quando Jesus passa a ser o centro da nossa vida. Ele nos ensina a viver. Ele nos ensina a viver, não na nossa força, mas no poder do Espírito de Deus. A gente não vai vencer o pecado na nossa própria força. Não vai. A gente vai cair. A gente vence o pecado andando com o Espírito Santo. Aí a pessoa ofende e a gente perdoa. A gente ofende e pede perdão. A gente tem o Espírito, diz a Bíblia, da reconciliação. A gente não tem o Espírito da guerra. Quem tem o Espírito da guerra é quem não nasceu de novo. A gente tem o Espírito da reconciliação, da paz. A gente ama o pobre, ama o rico, ama o feio, ama o lindo. Pouco importa. Ama a todos com o amor de Jesus. É isso que acontece. O Espírito Santo fala no nosso ouvido: filho, é por aqui que você tem que ir. Ele guia os nossos passos, guia sobre emprego, guia sobre estudo, guia sobre casamento, sobre relacionamento. É outra maneira de viver. Andar com Jesus é viver de verdade. Entregue-se a Cristo. Entregue-se a Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.